O Melhor e Mais Justo de hoje discute a viabilidade de implementação da Lei de Resíduos Sólidos no Brasil. Ainda em relação à coleta seletiva e à reciclagem de que a gente falava, que atualmente acontecem no Brasil em grande parte pelo esforço diário de catadores autônomos, o Tarcísio falou disso, né? Quero citar um estudo recente do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele revela que mais de 8 bilhões de reais são enterrados todos os anos na forma de materiais que poderiam ser reutilizados e gerar trabalho e renda. Como envolver a população na produção do lixo e na separação dos materiais? A gente estava falando disso no fim do bloco. Ó. Temos vários problemas. Então, como envolver? Como resolver? Como educar, Tarcísio? Olha, primeiro assim, acho que nós temos que as pessoas precisam entender que o planeta é finito, que tem que se reduzir o consumo, tem que se pensar novas formas de trabalhar e de comprar e de consumir. Mas enquanto isso não acontece, você tem que ir educando para que isso vá reduzindo e o que puder ser reutilizado, né, retrabalhado, reaproveitado, tem que ser feito. A partir daí, nós temos que ter uma cadeia que funcione com o pessoal de catadores, né? Porque a gente fala catadores, é uma categoria muito genérica, né? Parece que é só aquele pessoal que está ali na rua, mas são vários setores que têm que ser trabalhados com isso. Eu prefiro trabalhar, por exemplo, com cooperativa de catadores, que é uma forma de organização social importante e que dá legitimidade, legalidade e dá dignidade também para as pessoas que vão trabalhar nisso. E é preciso que o poder público, a partir da legislação, essa que está chegando aqui agora, e outras legislações, tanto municipais e estaduais, que podem ser colocadas, obriguem as pessoas e obriguem a sociedade a estar trabalhando melhor isso. Uma campanha forte de conscientização. O debate que nós estamos fazendo aqui, quem está nos assistindo, começa a repensar o que está fazendo. Na verdade, é isso que tem gerado o crescimento da consciência ambiental e das necessidades que precisam ser feitas. O fato é que muitas vezes a gente tem consciência disso, mas quando vai no mercado, como o professor estava dizendo, você vai no mercado, na loja, você compra lá, você fala, eu não quero isso. Tá bom, ela pega e ela joga no lixo, né? Então, se você não levar o lixo para casa, é a loja que joga no lixo. É lixo de toda forma. Vai virar lixo do mesmo jeito, porque o processo produtivo leva a isso. Então, é preciso encarecer esse tipo de coisa para o processo produtivo, para que ele não chegue mais da forma que está chegando aqui agora. Então, tem que ter uma outra engenharia, que é de discutir como você utilizar menos material que vai ser descartado, para baratear, inclusive, o produto depois, para poder chegar para o consumidor. Porque uma coisa, as pessoas adquirindo consciência. A outra coisa é o custo daquilo para quem produz ou para quem consome. Fala, bom, isso aqui eu não quero pagar mais. Né? Eu não quero pagar mais. E o produtor diz, eu não quero fazer mais porque encarece meu produto e eu perco venda para os outros que não estão fazendo. O Adalberto falava disso no intervalo. Entra aí, Alda. Tem isso e tem também a relação mágica que as pessoas têm com o lixo. Né? Você bota tudo num saquinho, põe na calçada e ele faz puff. Desaparece, ele desaparece e ninguém sabe para onde vai, o que acontece com ele, não tem muito interesse em saber. E tem uma coisa, alguns fatores que nós estamos vivendo nesse momento e que coincide com a política, que são fatores de transição tecnológica. Nós estamos aqui numa emissora de TV e a gente sabe que agora as TVs são de alta definição, tem uma tecnologia LED muito moderna, econômica e tal. Mas nós temos aproximadamente 150 milhões de aparelhos com tubo de imagem espalhados por esse país. Tubo de imagem, eu costumo dizer que tem até criptonita, aquilo faz mal para o super-homem. Imagina para a gente. Pobres mortais. E nós não temos, por exemplo, uma política pública para fazer transições tecnológicas. Cada vez que a gente faz uma transição tecnológica, num espaço de tempo muito curto, a gente descarta um volume imenso de aparelhos para que entre no mercado uma outra série. O lixo eletrônico é isso. Tem acontecido isso com a questão do luz para todos, né? Exatamente. Com a história das geladeiras, é um problema importante. O gás da geladeira, não é isso? Então a gente tem que trabalhar a questão cultural e tem que, de alguma maneira, dar escala a esse conhecimento ambiental que é muito importante para que as pessoas mudem a sua postura frente ao lixo. Então, Mário, você está na gestão pública direta, eu você acho e Tarcísio. Que esse debate é importantíssimo, né? Eu acho que o plano nacional, quando a gente fala de metas, eu acho que nós teremos dificuldades enormes de atingir as metas, né? Se você colocar na escala nacional, nesse tempo. Agora, o debate tem que ser colocado, e quando a gente fala de fazer planejamento, e eu acho que eu quero aqui saudar essa iniciativa do governo Lula, apesar dos 19 anos, quanto tempo que ficou esse plano transitando no Congresso, porque
O que acontece? Nós temos que fazer o debate e os planos hoje, eu acho que o plano de saneamento, plano de resíduos sólidos tem que ter participação popular, tem que ser um plano amplo. O plano, ele é um pacto com a sociedade, né? Eu acho que você ter metas que você pactua com a sociedade e você ter os indivíduos, os cidadãos, quando a gente fala de cidadania, é exatamente as pessoas terem consciência. Essa questão que você falou do saquinho, da mágica, né? De botar o saquinho e depois de como o saquinho vai embora, né? Eu acho que a cidadania é exatamente isso, porque aí você começa a ter consciência do que você vai pôr no saquinho. Sim, né? se você pensar para onde ele vai, para onde ele vai e o o caminho dele depois, porque eu acho que a gente tem as ações, não é só a reciclagem, eu acho que ela é importante como até um movimento de conscientização, né? E você ter a ideia do consumo consciente, né? Do que você está... A gente estava falando do alimento aqui, eu estava imaginando... Nós temos uma política que não tem nada a ver com lixo, mas que tem muito a ver, o desperdício de alimento que se tem hoje. Eu estou imaginando você que está assistindo o nosso programa, o que você faz um balanço na semana do que você compra na feira, no supermercado, e o que você joga de alimento, às vezes até sem ter o preparo, né? Então, a gente tem o banco de alimentos em Diadema, e eu acho que muitas, em São Bernardo também tem, para procurar porque um dos problemas da fome no mundo não é falta de alimentos. Muita gente fala, a produção do alimento, o problema é como o alimento é distribuído e aonde ele não chega, nas casas onde ele acaba não chegando, ele é muito mal distribuído. Então, se a gente evitar desperdício, nós resolvemos uma parcela significativa do problema da fome, por exemplo. E do lixo também, né? E do lixo, exatamente. Né? E do lixo também. Então, um dado ali, é interessante para nós, né, Mário? Aquele dado de que as pessoas põem o lixo some, e o poder público paga. Nós estamos sendo condenados, a nossa prefeitura de São Bernardo de Diadema, a recuperar o antigo lixão do Alvarenga, que o Mário estava explicando, e aquele lixão a recuperação custa mais de 50 milhões de reais. Então são 50 milhões de reais que nós vamos ter que tirar de algum canto, deixar de aplicar em coisas importantes para todo mundo, porque alguém no passado ganhou muito dinheiro com aquilo e deixou um passivo ambiental que agora nós estamos condenados a pagar. E nós vamos ter que fazer a recuperação E outra que a maior fatura, o maior serviço hoje, que todas as prefeituras pagam aqui, a maior conta de serviço é o destino final de lixo. Hoje, a média que nós temos é 5% do orçamento é gasto com lixo, entre varrição, destino final, transbordo, dependendo do que... Nós temos cidades que pagam... Sobre reciclagem, já que ficou um assunto bastante citado, sem esquecer essa questão cultural do lixo, que o parceiro aí lembrou, né? Eu trabalhei no Limpurb, em São Paulo, era chefe da coleta seletiva de lixo em São Paulo, né? Eu me recordo que uma vez eu fui na estação de compostagem de Vila Leopoldina e acharam, tá na minha casa, uma estátua de bronze de Buda. Olha, eu não sou budista, mas eu fiquei indignado com isso. Como é que alguém pega uma estátua de Buda? Podia ser de Moisés, podia ser de Cristo, não sei, de Maomé, não interessa, né? E põe no lixo uma estátua de Buda. Quer dizer, o que é lixo? Segundo, além do repensar o que é lixo, os números no Brasil são muito complicados. Por quê? Primeiro que a gente, quando fala de reciclagem, normalmente, até por uma questão cultural, administrativa e econômica, as pessoas falam do lixo sólido, né? Do lixo inorgânico. Exatamente. Né? As pessoas esquecem do orgânico. Exato. É verdade. O Brasil tem um dos piores índices mundiais de compostagem. A gente composta hoje em dia só 2% do material orgânico, que está sendo retornado aos ciclos da natureza e virar comida de novo. A cidade de São Paulo, por exemplo, tentou, no início da gestão da Marta Suplicy, implantar uma taxa para a gestão do lixo, né? Ficou conhecido como Martaxa, a taxa do lixo e tal. Para mim, me parece uma coisa muito óbvia, que você paga pela sua demanda de serviços e você distribuir igualitariamente o peso financeiro do lixo entre uma sociedade não está correto. Uma residência que gera o mínimo de lixo por questões até de consciência não pode pagar o mesmo que uma outra residência que gera lixo aos borbotões. Agora, eu imagino na discussão da logística reversa, por exemplo, eu estou imaginando um parâmetro, um comparativo com a questão da garrafa PET. Né? Por exemplo, toda a produção do refrigerante, se a gente for para a região ali de Jundiaí, Itupeva, é onde se produz hoje o maior volume de garrafas PET. Você tem uma produção ali de perto de 1,5 milhão de garrafas PET por dia. Se a gente for avaliar, como que você vai recolocar
a PET na produção. Eu imagino que a gente tem que ter um processo industrial ao inverso, né? Quem já trabalhou em fábrica, né, o Tarcísio? Eu estava imaginando, você tem que ter uma captação dessas garrafas e o equipamento para... Você não vai transportar a garrafa porque também é centralizada. Onde você faz a embalagem, você rechear o produto para você não ficar transportando coisa vazia. Então, você também não vai transportar o vasilhame vazio no inverso. Mas você ter equipamentos, eu acho que aí quem produz 1,5 milhão de garrafa devia produzir equipamentos para moer essa PET e produzir os agregados para recolocar na produção com uma distribuição onde se consomem as garrafas PET, de tal maneira e viabilizar de alguma maneira uma parceria com os catadores para você ter aquele volume de catadores. O que você está dizendo é que isso deveria ser parte da cadeia produtiva desse cara, desse produtor. Exatamente, você fazer a produção inversa para você recolocar a matéria-prima no... Eu acho que é essa parceria que nós tínhamos que fazer. Mas eu vou colocar aquela questão que o Milton Santos já falava, né? A gente tem que analisar a coisa como um processo. Eu entendo, por exemplo, que tendo o PET, a gente vai ter que reciclar o PET, né? E mesmo assim, nossos índices são muito baixos. O Brasil, de acordo com o SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o Brasil em 2008, é um dado fidedigno, ele retirou do montante de lixo algo como 7 milhões de toneladas de materiais que foram reciclados, né? Isso dá 13% do lixo total. Mas os Estados Unidos, campeão mundial, né, de produção de lixo, reciclaram 31. Nós reciclamos 13. Eles reciclaram 31, a Alemanha reciclou 48. A gente precisa acentuar a reciclagem, a despeito de ter feito essa colocação muito enfática. Não sou eu, todos aqui acho que estão concordando que mas isso é excludente em relação ao que o Mário dizia, né? Em parte é. Por quê? Porque eu acho que, de repente, a gente tem que questionar se de fato a gente tem que usar latinha de alumínio para refrigerante, se de fato temos que usar garrafa PET. Será que o vidro não seria melhor o caminho de... Mas é que o custo, o que eu estou falando, na verdade, viu, Maurício, é o seguinte, o custo de você embalar com garrafa PET ou com latinha de alumínio, ele tem que estar incluído no custo da embalagem, você ter que captar de volta a garrafa e a latinha e botar e recolocar a matéria-prima na cadeia produtiva. Seja em qualquer produção, seja em qualquer produção. Da ida tem que ter o custo da volta. Se incluir o custo da volta, daí o estudo de viabilidade da embalagem tem que incluir a ida e a volta. Uma análise uma análise da ida e da volta. Se incluir porque o lixo não pode ser uma política pública só. Eu acho que a ideia da logística reversa é agregar valor econômico ao lixo. Ativo econômico. Então, é um ativo econômico. Então, a embalagem, ela deveria ser, o custo da embalagem, porque daí você vai avaliar se vale a pena ter a garrafa em determinados produtos. Não, vale a pena ser a garrafa e não a PET. Né? Posso polemizar mais um pouco? A gente está falando assim muito do consumo, né? Eu acho que a questão não é só diminuir o consumo, a questão também é difundir o consumo. Vocês podem achar estranho que o ambientalista fale uma coisa dessa, mas nós temos uma população que não tem acesso nenhum a consumo. Quer dizer, não pode também ser uma marca tipo assim, agora para. Quer dizer, quem está consumindo continua a consumir muito, né? Em nome dos bons princípios ambientais, sustentável, e quem não está, fica sem. É isso que eu estou entendendo? Eu acho que nós estamos num novo ciclo da economia. Eu acho que o governo Lula possibilitou uma parcela significativa do povo que estava fora do mercado de consumo ingressar ao mercado de consumo. Então, se a gente quer ter... Eu acho que a gente sempre fala isso. Se os americanos, se os africanos forem ter o padrão de consumo dos americanos, o mundo acaba, né? Os chineses forem. Então, agora no Brasil, se todo mundo for consumir, os 180 milhões de brasileiros for consumir o que o povo da região oeste de São Paulo consome, não dá. A gente vai ter o ano que vem a Rio+20, que vai discutir justamente economia verde a partir de um documento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde um dos pontos fundamentais é economia verde e redução da desigualdade. Ok, isso nós vamos discutir, é o futuro, é o próximo bloco. A gente já volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo, não sai daí.